E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre por que alguns donos de negócios não estão conseguindo construir resultado com o time. A gente vai trabalhar hoje nesse vídeo uma causa e um entendimento aprofundado e coeso e sólido que vai ajudar a te dar esclarecimento disso e como é que você pode resolver essas inter-relações com o time de uma forma não usual e que passa batido de muito curso de gestão, de muitas óticas que acabam não levando em consideração isso aqui que eu vou trazer no vídeo de hoje, beleza? Então, se você antes de começar aqui, se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios para fazerem seus negócios escalarem dependendo cada vez menos deles, ao construir times bem alinhados, relações de trabalho sólidas, de forma que eles escalem de forma enxuta, altamente rentável, com entendimento, com pensamento crítico, avaliando aquilo que é realmente necessário para o crescimento, o que é mais importante, buscando criar um estilo de vida mais frugal enquanto faz o negócio crescer, de modo que eles possam ter margem, um estilo de vida pé no chão, decisões pé no chão, sem anabolizantes e sem, vamos dizer assim, hábitos de consumo que tanto de conteúdo, tanto de conhecimento, que fazem desvirtuar e dispersar a energia do dono. Particularmente, uma das coisas que vai gerar mais problemas, mais desafios e mais desalinhamentos, na verdade, nas relações de trabalho que não ficam alinhadas, é por mau uso das horas de trabalho do dono. Quando eu estou falando aqui, quando o dono está capacitando as lideranças para tomarem a frente do crescimento do negócio, né? Para atacarem as áreas. Muitas vezes a gente tem um número limitado de horas, né, no nosso dia. E quando essas horas são mal utilizadas, a hora útil ali, quando o dono vai trabalhar uma reunião, por exemplo, ela não vai ter eficácia. E aí o dono fica muito insatisfeito muitas vezes porque ele faz uma reunião que não tem resultado. E aí quando eu começo a fazer com os meus clientes o diagnóstico de por que as reuniões não estão funcionando, por que o time não está performando bem, eu começo a perceber que as horas empregadas ou são insuficientes, ou quando as horas são empregadas horas, o conteúdo dentro dessas horas não está sendo devidamente passado, não está sendo devidamente comunicado, não há uma interação, não está se construindo relações de trabalho dentro dessas horas. Então, dentro das horas de trabalho de um dono, ele precisa compreender que há todo um processo para chegar naquela reunião. Primeiro começa por ele, de como que a rotina dele está. Não há problema no começo, eu já reforço, já falei isso em outro vídeo, não há problema em um dono vender as horas de trabalho no começo, faz parte. Existe uma linha de pensamento que diz que você não deve vender suas horas, que você tem que escalar logo, tem que ter renda passiva, tá? Isso aí é importante, ter essa mentalidade através de investimentos, através do próprio negócio depois de um tempo que vai conseguir fornecer resultados ali, dependendo menos do dono, ele não vai precisar estar tanto no operacional para as coisas acontecerem. Mas, enquanto ele está fazendo o negócio crescer, ele vai precisar vender as horas dele no sentido de, cara, vai precisar dedicar horas para treinar o time. Então, para ele chegar lá, ele precisa primeiro agora, para ele não entrar num parafuso maluco ali, numa loucura, ele vai precisar se estruturar em termos de rotina. Ele vai precisar ter uma rotina de trabalho, ele vai precisar cuidar da saúde dele, senão ele não vai dar conta do crescimento. Talvez ele precise, e eu falo para muitos, quando eu estou alinhando expectativas com donos de negócios que estão mais imaturos ainda, nesse alinhamento, ele vai ter que comprometer a velocidade com que ele vai alcançar as coisas, vai ter que pôr o pé no chão. Quando eu falo que um negócio leva 3 anos para se estruturar, o cara quase cai da cadeira, quase encerra o programa comigo aqui, porque, cara, ele imaginava que ele ia conseguir fazer aquilo em um mês, em uma semana, que era só planejar que as coisas iam acontecer. Então, existem distorções de pensamento que vêm da imaturidade, da falta de entendimento de uma real gestão, que vem de um egocentrismo também, muitas vezes, de ser muito centro do mundo, estar muito autocentrado, que impede ele de investir as horas que ele precisa investir para fazer o negócio escalar. Então, a gente precisa ser realista nessa hora. Então, eu vejo muitos donos de negócios que querem resultado do time, mas não estão dispostos a capacitar. E aí ficam dizendo que estão vendendo sua hora, que ele precisa estar no estratégico do negócio, só que ele não entende que para ele poder uma hora ficar mais no estratégico, ele vai precisar capacitar pessoas para trabalharem bem no operacional. Então é uma visão muito distorcida, é uma visão desconectada, inclusive, da realidade nesse momento. É uma visão desalinhada. E eu estou começando a querer espirrar aqui. Oh, desculpe.
É uma visão desalinhada aqui da realidade que faz com que o dono ele entre numa proposta de crescimento que não é compatível com a realidade. Então, se você quer fazer o seu negócio escalar, tá me ouvindo aqui, você precisa compreender que você vai precisar investir horas. E quantas horas, Lucas? Cara, olha, sendo realista, eu emprestei essa métrica da métrica de um autor chamado Josh Kaufman, que escreve sobre negócios, e ele é autor do Manual do CEO, e será que é Josh Kaufman o nome dele? Bom, ele é Manual do CEO e ele escreveu depois as 20 Hours, não sei se tem no Brasil ainda esse livro. Ele disse que as 20 horas, elas servem para vencer a nossa barreira da frustração de uma coisa que a gente não sabia fazer, para a gente aprender a fazer, tá? De coisas que de a gente ficar minimamente ruim, assim, você não vai ficar bom ainda, mas você vai aprender a fazer a coisa minimamente ali. E você imagina então que um colaborador que não conhece nada da sua empresa vai levar, então, vamos colocar aqui, vamos transferir isso para a realidade do colaborador. Então, um colaborador que vai entrar numa empresa, ele vai precisar de pelo menos 20 horas de imersão ali nos treinamentos, de acompanhamento, para conseguir conhecer um pouco. Faz essa conta então na semana, em quanto tempo isso vai levar. Se você então fazer um treinamento de 5 horas semanais para um colaborador, que eu acho que é uma coisa coerente para se treinar os colaboradores, bom, em um mês ele vai estar minimamente capacitado. Ele não vai estar ainda capacitado. Em 2 meses, talvez ele vai estar mais capacitado. Em 3 meses ele vai estar melhor capacitado. Certamente que se ele seguir bem, se ele estiver engajado, ele já vai estar conhecendo melhor. Vão ter 60 horas de treinamento já. Mas o que importa aqui é que o dono ele precisa se assentar nesse tempo de resultado, nessa demanda. Muitos donos nem cogitam. Só que eles não estão compreendendo que se não existir esse treinamento, esse nível de envolvimento com o colaborador, o resultado não vai vir. São donos que estão ansiosos, que estão sobrecarregados, estão acelerados e nesse acelero todo podem se perder muito. Tem dono de negócio que não tem a menor ideia de atribuição, de combinado, de escopo, que é o que eu ensino aqui na Decision Pro, que é tão importante. É o beabá, o arroz com feijão. De que as pessoas têm limites, porque o próprio dono está sem limite, está vivendo no ponto cego do sonhador ali, perdeu a contato com a realidade e ele não tem noção de como ele vai fazer a empresa crescer. Muitas vezes chegou até ali fazendo de uma forma bagunçada, de semana a semana e conseguiu um bom resultado. Mas agora ele começa a se deparar de que ele não consegue crescer mais desse jeito. Chegou no limite operacional, chegou no limite do que ele tem para fazer. Então ele vai precisar investir horas que muitas vezes ele acha que ele não tem para conseguir fazer o negócio crescer. Então, um ponto importante que a gente precisa ter aqui são argumentos desafiadores que eu estou trazendo hoje, mas que leva tempo para capacitar. Não tem jeito. O dono precisa se organizar para isso, se preparar para isso e aceitar. E nas horas em que ele estiver empregando o tempo dele, ele também vai precisar de horas. Ele vai precisar de horas para se organizar, para fazer uma reunião, para organizar a pauta da reunião. Então, muitas vezes, numa ânsia de achar que está vendendo as horas, que ele tem que ir para o estratégico, ele vai acabar comprometendo toda a qualidade das reuniões, porque ele não vai se preparar para fazer uma pauta, porque ele vai achar que ele está perdendo tempo. Ele vai achar que ele está perdendo tempo. Esse que é o problema. O achar que está perdendo tempo. Então, muitas coisas que quando ele está no modelo de uma rotina de consumo, que ele só... vamos dizer assim, vou dar um exemplo para você. Acha que é perda de tempo 1 hora com o colaborador, mas ele vai lá e consome 2 horas de maratonando série na Netflix. Ou fica 2 horas nas mídias sociais autocentrado ali, autoabsorvido, né? Então, o estágio que eu quero trazer aqui, que ele não está perdendo tempo treinando um colaborador. Primeiro, ele está fazendo ele está capacitando uma pessoa, ajudando uma pessoa a ser melhor a partir disso que ele aprendeu. E ele também está usando o tempo dele para o investimento futuro. Então, ele tem que aprender a adiar a gratificação. O que ele está deixando de ser é impulsivo. Então, ele vai precisar se preparar, ele vai precisar se organizar e a compreender o que é um verdadeiro ritmo de crescimento. O ritmo impulsivo ali de tração da empresa, ali de alavancagem inicial, de tirar a empresa do zero é um. Agora, o ritmo de crescimento é outro. E ele precisa ter consciência, senão ele vai tomar decisões ruins a respeito disso na hora de treinar seus colaboradores. Eu dei uma pincelada aqui, é claro que esse assunto demanda inclusive uma réplica, né? Você poderia estar me confrontando aqui, mas eu estou procurando ser transparente e realista
de modo que não tomar muito cuidado para não cair em linhas que tentam otimizar demais os processos de gestão ali e usam de menos o tempo de dedicação que o dono precisa ter para capacitar seus colaboradores para o negócio escalar. É desafiador, mas isso vai também obrigar o dono a fazer algumas mudanças na vida dele, na vida de consumo, na rotina de trabalhar o sono dele, porque ele sabe agora que ele precisa ter uma boa disposição ao longo do dia, a dividir o conhecimento, a documentar, que são coisas que, se elas são feitas consistentemente, trimestre a trimestre, mês a mês, semana a semana, hora a hora, elas vão compondo. Esse é um jeito de criar uma bola de neve que cresce. O jeito de não se dedicar a fazer as coisas de qualquer jeito, aí sim ele está jogando fora as valiosas horas que lhe foram dadas. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então. Eu espero que você tenha gostado, tenha trazido uma reflexão sobre a forma como você está encarando as suas horas, as horas do seu dia. E também, se você quer usar melhor as suas horas, quer aprender como utilizar cada vez melhor o tempo do seu negócio, concatenar os esforços para que o negócio escale, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.